Testemunho de Glória Polo. Bom dia, irmãos. É maravilhoso para mim estar aqui para partilhar convosco este presente tão lindo que o Senhor me fez. O que vos vou contar aconteceu no dia 5 de maio de 1995, na Universidade Nacional de Bogotá, por volta das 4h30 da tarde. Sou odontóloga e eu e um sobrinho de 23 anos, que também era dentista, estávamos fazendo a especialização à época. Nesse dia, que era uma sexta-feira, cerca de 4h30, caminhávamos juntamente com o meu marido em direção à faculdade de odontologia, para buscar os livros de que necessitávamos. Meu sobrinho e eu caminhávamos juntos debaixo de um guarda-chuva pequeno. O meu marido tinha um casaco impermeável e, para se proteger melhor, caminhava junto à parede da biblioteca geral. Enquanto nós íamos pulando de um lado para o outro, para evitar as poças de água, e por isso íamos nos aproximando das árvores, e quando saltamos uma poça maior, fomos atingidos por um raio, que nos deixou carbonizados. O meu sobrinho morreu logo. O raio entrou para trás, queimando-o totalmente por dentro e saiu pelo pé, poupando-o exteriormente. Ele era um rapaz que, não obstante sua pouca idade, estava muito entregue ao Senhor, e era muito devoto do menino Jesus. Trazia sempre uma imagem do menino Jesus, tipo medalha, no fio ao pescoço. Era um cristal de quartzo, com a imagem do menino Jesus. As autoridades disseram que foi o quartzo que atraiu o raio para o meu sobrinho, porque entrou no coração, queimando-o todo por dentro e saiu pelo pé. Ficando o seu exterior intacto, teve de imediato uma parada cardíaca, sem dar resposta à tentativa de reanimação feita pelos médicos, e acabou por morrer ali. Mas quanto a mim, o raio entrou no meu braço, queimou-me espantosamente todo o corpo por fora e por dentro, praticamente desapareceu a minha carne e meus seios desapareceram, principalmente o esquerdo. Ficou um buraco no seu lugar. Desapareceram as carnes do meu ventre, das pernas, das costelas, carbonizou meu fígado, queimou gravemente os meus rins, os pulmões, os meus ovários, saiu pelo pé direito. Eu fazia contracepção com um DIU de cobre. O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino em forma de T, e como o cobre é bom condutor elétrico, carbonizou e pulverizou os meus ovários, que ficaram como 2 passas de uva. Fiquei em parada cardíaca, praticamente sem vida, e a saltar por causa da eletricidade que ficou naquele local. Este corpo que vocês veem aqui, este corpo reconstruído, é misericórdia de nosso Senhor. O outro mundo. Mas vejam, esta é a parte física, porque o mais belo é que, enquanto meu corpo ficou ali carbonizado, eu nesse instante encontrava-me dentro de um formosíssimo túnel branco de luz, uma luz lindíssima que me fazia sentir gozo, uma paz, uma felicidade que não tenho palavras humanas para vos descrever a grandeza daquele momento. Foi um enorme êxtase. Eu ia avançando feliz, gozosa, nada me pesava dentro desse túnel. Vi uma luz branca como um sol, uma luz belíssima. Eu digo branca para dizer-lhes alguma cor, mas não se tratava de cores que se pareçam com nenhuma cor da terra. Essa luz era lindíssima. Eu sentia através dela uma fonte de paz, de amor, luz. Quando subi por esse túnel em direção à luz, digo para mim: caramba, morri. Nesse instante, pensei nos meus filhos e digo: ai meu Deus, os meus filhinhos, o que vão dizer os meus filhos? Esta mãe tão ocupada que nunca teve tempo para eles. Eu saía cedo todos os dias pela manhã e só regressava às 11 horas da noite. Aí vi a realidade da minha vida e senti muita tristeza. Saí de casa decidida a conquistar o mundo, mas ficaram para trás a minha casa e meus filhos. Nesse instante, vazio pela ausência dos meus filhos, já sem sentir o meu corpo, nem a dimensão de tempo e de espaço, olhei e vi algo de muito belo. Vi todas as pessoas da minha vida no mesmo instante, no mesmo momento, todas as pessoas, os vivos e os mortos. Abracei-me aos meus bisavós, aos meus avós, aos meus pais, que já tinham falecido, a todos. Foi um momento pleno, maravilhoso. Percebi então que eu tinha sido enganada com a história da reencarnação. Disseram-me que a minha avó tinha reencarnado em alguém, só não me disseram em quem, pois me saía caro e deixei a coisa assim. Não aprofundei onde estava a minha avó reencarnada. Porque, sabem, eu defendia a reencarnação. E agora, ali, eu acabava de abraçar a minha avó e bisavó. Abraçamo-nos bem, como todas as pessoas que eu conhecia, vivos e mortos,
e tudo isso no mesmo instante. Só a minha filha, quando a abracei, se assustou. Tinha 9 anos e sentiu meu abraço, visto eu poder abraçar também os vivos, só que normalmente não sentimos esse abraço. Quase não dei pelo passar do tempo naquele momento tão belo. Que lindo, agora já sem meu corpo, eu não olhava para as pessoas como antes, porque antes eu só sabia criticar. Se estava gordo, magro, feio, bem vestido, mal vestido e etc., sempre que falava dos outros era com crítica. Agora não, agora vi o interior das pessoas, e que bonito era ver o interior das pessoas, ver os seus pensamentos, os seus sentimentos, enquanto os abraçava. E continuava a avançar plena de paz, feliz, e quanto mais subia, mais sentia que ia desfrutar de uma visão bela, e ao fundo avistei um lago belíssimo. Sim, vejo ao fundo um lago belíssimo, árvores tão lindas, lindíssimas, e flores belíssimas de todas as cores, com um aroma muito agradável. Tão diferente, tudo era tão belo naquele jardim lindo, belíssimo, naquele lugar maravilhoso, não existem palavras para descrever, tudo era amor. Havia 2 árvores ladeando algo que parecia ser uma entrada. É muito diferente de tudo que nós conhecemos aqui. Nem sequer há cores parecidas aqui. Lá é tudo tão belo. Naquele instante, eis que meu sobrinho entra naquele formoso jardim. Eu sabia, sentia que não devia, nem podia entrar ali. O primeiro regresso. Nesse instante ouço a voz do meu marido. Ele lamenta e chora com um sentimento profundo e grita: Glória, Glória, por favor, não me deixes. Olha os teus meninos, os teus filhos precisam de ti. Glória, regressa, regressa. Não seja covarde, regressa. Nesse instante olhei tudo de uma forma global e o vi a chorar com tanta dor. Aí, nesse momento, Nosso Senhor concede meu regresso. Mas eu não queria voltar. Aquela paz, aquela alegria com que estava envolvida fascinavam-me. Mas, pouco a pouco, comecei a baixar em direção ao meu corpo e encontrei sem vida. Vi que meu corpo estava sem vida em uma marca da Universidade Nacional de Enfermaria. Vi os médicos dando choques elétricos em meu coração para me tirarem da parada cardíaca. Antes, eu e meu sobrinho tínhamos permanecido mais de 2 horas deitados no chão, já que não podiam levar porque dávamos choques. Só quando a descarga elétrica cessou é que nos puderam atender. Só então começou a tentativa da minha reanimação. Olhei e meti os pés na minha alma. A alma também tem forma humana. A minha cabeça fez uma faísca e com violência entrei, porque o meu corpo parecia que me sugava para dentro dele. Doeu muito entrar, porque saíam faíscas por todos os lados e eu sentia-me encaixar dentro de algo muito pequenino, o meu corpo. Era como se meu corpo, com este peso e estatura, entrasse de repente numa roupa de bebê, mas de arame. Era um sofrimento terrível, e a dor intensa da minha carne queimada, meu corpo abrasado, doía tanto, ardia terrivelmente e saía fumaça e vapor. Ouvi os médicos gritarem: voltou a si, voltou a si. Eles estavam contentíssimos, mas o meu sofrimento era indescritível. As minhas pernas estavam muitíssimo negras e o meu corpo e meus braços estavam em carne viva. O problema das pernas complicou-se quando se considerou possibilidade de amputá-las. Mas havia outra dor terrível para mim, que era a vaidade de uma mulher mundana. A mulher executiva, intelectual, a estudante, escrava do corpo, da beleza, da moda, 4 horas diárias de aeróbica, escravizada para ter um corpo belo, massagens, dietas, injeções, bom, de tudo que se possa imaginar. Essa era a minha vida, uma rotina escravizada para eu ter um corpo belo. Eu costumava dizer: se tenho seios bonitos, são para mostrar. Para que escondê-los? O mesmo dizia das minhas pernas, porque sabia que tinha pernas espetaculares, bons abdominais. Mas num instante vi com horror como tinha estado toda uma vida a cuidar do corpo, porque isso era o centro da minha vida, o amor ao meu corpo. E agora já não havia corpo. Nos seios tinham uns buracos impressionantes, sobretudo o seio esquerdo que tinha praticamente desaparecido. As minhas pernas eram terríveis, era como vê-las com pedaços vazios, sem carne, como carvão, pretas. Reparem que as partes do meu corpo que justamente eram as que eu mais estimava foram as que ficaram completamente queimadas e as que ficaram praticamente sem carne. O hospital. Posteriormente, levaram-me para o Hospital do Seguro Social, e aí rapidamente me operaram e começaram a raspar todos os tecidos queimados. Enquanto estava anestesiada, voltei a sair do corpo e fiquei a olhar o que faziam os médicos ao meu corpo, preocupada com as minhas pernas.
quando de repente, no mesmo momento terrível e horrível, porque digo-lhes uma coisa, irmãos, eu era uma católica dietética. Toda a minha vida eu fui, porque a minha relação com Deus resumia-se em uma missa aos domingos de 25 minutos. Eu ia à missa onde o padre falasse menos, porque me cansava. Que angústia eu sentia com aqueles padres que falavam muito. Esta era a minha relação com Deus. Era esta a minha relação com ele, por isso todas as correntes do mundo me arrastavam, porque me faltou a proteção da oração com fé também na missa. Um dia, quando eu estava fazendo a especialização, ouvi um padre dizer que não havia inferno e diabos também não. Foi tudo o que eu quis ouvir. Logo pensei comigo, se não há demônios e o inferno também não, nesse caso vamos todos para o céu. Quem é que tem medo agora? O que me dá mais tristeza agora, e que vergonhosamente lhes confesso, é que o único elo que ainda me mantinha na igreja era o medo do diabo. Quando me disseram que não existe inferno, eu disse imediatamente, bom, então vamos para o céu, não importa o que somos ou o que fazemos. Isso determinou o meu afastamento total do Senhor. Afastei-me da igreja e comecei a falar mal com tolices. Já não tinha medo do pecado e comecei a estragar minha relação com Deus. Comecei a dizer aos meus colegas da Universidade Nacional que Deus não existia, que éramos produto da evolução, etc., e consegui influenciar muita gente. Mas olhem que quando me vejo naquela situação, que susto tão horrível, quando vi que afinal, sim, há demônios, e que me vêm buscar. Eles vêm cobrar-me porque aceitei as suas ofertas do pecado, e que sou o pagamento, porque os meus pecados tiveram consequências. Naquele instante, comecei a ver saírem da parede, da sala de operações, muitíssimas pessoas aparentemente comuns e correntes, mas com um olhar de ódio muito grande, um olhar diabólico espantoso que estremeceu a minha alma, e eu percebi de imediato que eram demônios, porque nas minhas carnes havia uma sabedoria especial. Compreendi que a todos eles devia algo, que o pecado não foi gratuito, e que a principal infâmia e mentira do demônio foi dizer que não existia. Essa é a sua melhor estratégia para poder trabalhar à vontade conosco. Agora vejo com terror que sim, que existe, e vem rodear-me, vem buscar-me. Vocês imaginam o susto, o terror? Esta mente científica e intelectual não me valia de nada agora. Eu rebolava no chão e rebolava dentro da minha carne para que a minha carne e o meu corpo me recebessem de novo, mas a minha carne não me recebia, e esse susto era terrível. Acabei por fugir, a correr, não sei como atravessei a parede da sala de operações. Zás! Dei um salto no vazio. Dirigi-me para dentro de uma quantidade de túneis que iam para baixo no princípio, tinham alguma luz, e eram como um favo de abelha, onde havia muitíssima gente, adolescentes, velhos, homens, mulheres, que choravam e com uns alaridos arrepiantes rangiam os dentes, e eu cada vez mais aterrada continuava a descer, tentando sair dali, e a luz ia se perdendo, e eu vagueava naqueles túneis como uma escuridão espantosa, e quando cheguei a essa escuridão, que não tinha comparação, a escuridão mais escura da terra, não se pode nem comparar ao sol do meio-dia. Lá, essa mesma escuridão origina dor, horror, vergonha e cheira horrivelmente mal. É uma escuridão vivente, está viva. Lá nada está morto ou inerte. Eu terminei descendo e correndo por todos esses túneis e cheguei a uma parte plana. Nessa parte eu estava desesperada, com vontade de ferro de sair dali. Essa mesma vontade que eu tinha de subir na vida, mas que agora não me servia de nada, porque estava ali. Então vi o chão abrir-se, como uma grande boca, grandíssima. Estava viva, era viva. Sentia o meu corpo impressionantemente vazio e debaixo de mim um abismo incrivelmente assustador. Horrível, porque o mais espantoso era que dali para baixo não se sentia nem um pouco o amor de Deus, nem uma gotinha de esperança. Aquele buraco tinha como que algo que me sugava para dentro. Eu gritava como uma louca, terrivelmente assustada, sentindo o horror de não poder parar aquela descida, porque sentia que ia irremediavelmente para dentro dele. Eu sabia que se entrasse nem sequer ia ficar lá, mas ia continuar a descer, sem nunca mais poder voltar. Aquilo era a morte para minha alma, a morte espiritual da alma. Eu estaria irremediavelmente perdida para sempre. Mas nesse horror tão grande, quando estou a entrar, São Miguel Arcanjo me agarra pelos pés. O meu corpo entrou nesse buraco, mas os meus pés estavam presos em cima. Foi um momento horrível, muitíssimo doloroso. Mas quando cheguei ali, a luz que ainda restava no meu espírito incomodou aqueles demônios horripilantes.
todos os seres imundos que habitam ali, de imediato, atiraram-se sobre mim. Aqueles seres horríveis eram como larvas, como sanguessugas para tapar a luz. Imaginem aquele horror ao ver-me coberta com tais criaturas. Eu gritava como louca. Aquelas coisas queimavam. Irmãos, são umas trevas vivas, é um ódio que queima, que nos devora, que nos explora. Não há palavras para descrever aquele horror. Não há palavras para descrever aquele horror. Pedido de ajuda às almas do purgatório, suicídio. Olhem que eu era ateia, mas ali comecei a gritar. Almas do purgatório, por favor, tirem-me daqui, por favor, ajudem-me. Quando estava gritando, comecei a ouvir como choram milhares e milhares de pessoas. Vejo de repente que ali havia milhares e milhares de pessoas jovens, sobretudo jovens com tanto sofrimento. Percebo que ali, naquele lugar terrível, naquele pântano de ódio e sofrimento, rangem os dentes com uns alaridos e umas lamentações que me faziam estremecer e que não esquecerei jamais. Passaram alguns anos, mas ainda choro e sofro quando me lembro do sofrimento de todas aquelas pessoas. Compreendi que ali estavam muitas pessoas que, num segundo de desespero, se tinham suicidado e que estavam naqueles tormentos com aquelas coisas horríveis perto delas, rodeadas de demônios que as atormentavam. Mas o mais horrível desses tormentos era a ausência de Deus, porque ali não se sente Deus. Compreendi que no momento do desespero tinha tirado a sua própria vida, teriam de ficar ali naquele sofrimento até que na terra passassem os anos que eles deveriam viver. Porque todas aquelas pessoas que se suicidam saem da ordem divina. Aquelas pobres pessoas, sobretudo os jovens, tantos, chorando e sofrendo muito. Se soubessem do sofrimento que os esperava, nunca tomariam essa decisão, a do suicídio. Sabe qual é o seu maior tormento lá? É ver como seus pais ou familiares que estão vivos estão chorando e sofrendo com complexos de culpa. Se eu o tivesse castigado, ou se eu não o tivesse castigado, ou se eu tivesse dito, ou se eu não lhe tivesse dito isto ou aquilo. Enfim, esses remorsos tão grandes que são verdadeiros infernos para aqueles que os amam e ficam aqui e sentem, é o que mais os fazem sofrer também. É o maior tormento deles, e é aí que os demônios se deleitam, mostrando-lhe essa cena. Olha como a tua mãe, olha como sofre, olha o teu pai como sofre, olha como estão desesperados, olha como estão angustiados, como se culpam e discutem, acusando-se um ao outro. Olha o sofrimento que lhes causaste, olha como estão revoltados contra Deus, olha a tua família, isto tudo é culpa sua. Estas pobres almas precisam é que aqueles que ficam aqui comecem um caminho de conversão, que mudem de vida, que façam obra de caridade, que visitem os doentes, e que ofereçam missas pelas almas daqueles que morreram. Essas almas se beneficiam enormemente de tudo isso. As almas que estão no purgatório já não podem fazer nada por si mesmas, nada, mas Deus sim, através da Santa Missa. Nós também devemos ajudá-las dessa forma. Eu, angustiada, compreendi que aquelas almas não podiam ajudar-me, e nesse sofrimento, nessa angústia, comecei a gritar novamente. Mas quem se enganou? Olha que eu sou uma santa, eu jamais roubei, eu nunca matei, eu não fazia mal a ninguém. Eu que antes de ficar arruinada trazia os melhores produtos da Suíça, extraía e tratava dentes e muitas vezes nem cobrava, se não podiam pagar. Eu fazia compras e dava aos pobres. O que eu faço aqui? Eu ia todos os domingos à Santa Missa, apesar de me considerar ateia, e de não dar atenção ao que o padre dizia, nunca faltava. Se faltei 5 vezes à Santa Missa ao domingo na minha vida, foi muito. O que é que eu fazia ali? O que eu faço aqui? Tirem-me daqui, tirem-me daqui. Continuei a gritar aterrorizada com aqueles seres horríveis colados em mim. Eu sou católica, por favor, tirem-me daqui. Vi o meu pai e minha mãe quando meu corpo estava em coma profundo. Quando eu estava gritando que era católica, vi uma luzinha. E olhem que uma luzinha naquelas trevas é o máximo, é o maior presente que se pode receber. Vejo uns degraus por cima desse buraco e vejo meu pai, que tinha falecido 5 anos atrás, quase na entrada do buraco. Tinha um pouquinho mais de luz e 4 degraus mais acima vi a minha mãe, com muitíssima mais luz e numa posição assim como de oração. Quando eu os vi, deu-me uma alegria tão grande que comecei a gritar. Pai, mãe, que alegria! Venham buscar-me, venham tirar-me daqui. Pai, mãe, por favor, tirem-me daqui, suplico-vos, tirem-me daqui, tirem-me daqui.
Nesse momento, o meu corpo estava em coma profundo. Estava entubada, ligada a máquinas e agonizando. Já não me entrava o ar nos pulmões. Os meus rins não funcionavam e só permanecia ligada às máquinas porque a minha irmã, que é médica, insistiu com os médicos para que me ligassem, alegando que eles não eram Deus. Porque eles achavam que não valia a pena. Eles falaram com a minha família. Disseram que não valia a pena, que era melhor deixar-me morrer tranquila, porque eu estava agonizando. Mas a minha irmã insistiu tanto que eles... Sabem a incoerência? Eu defendia a eutanásia, o direito de morrer dignamente. Os médicos só deixavam entrar nesse lugar onde eu estava essa minha irmã que é médica e que ficava permanentemente ao meu lado. Naquele momento em que a minha alma, que estava do outro lado, viu os meus pais e minha irmã, que estava ao lado do meu corpo em coma, ouviu claramente quando eu gritei para os meus pais, toda contente, que me viessem buscar. Talvez vocês já tenham tido a oportunidade de ver uma pessoa inconsciente gritar ou dizer algumas palavras. Foi o que aconteceu comigo. Quase matei minha irmã de susto, porque de repente comecei a gritar de alegria quando os vi e pedi que me viessem buscar. Então a minha irmã, que ouviu aquilo, assustou-se e gritou: A minha irmã agora sim morreu. A minha mãe e o meu pai vieram buscá-la para levar. Vão-se embora, não a levem. Vão-se embora, por favor. Mãe, vai-se embora. Pai, não a levem. Olhem que ela tem filhos pequeninos. Não a levem, não a levem. Os médicos tiveram de tirá-la de lá, pensando que a minha pobre irmã estava alucinando, que estava em estado de choque. Até porque não era para menos, porque imaginem o que ela tinha passado. A morte do meu sobrinho, ir buscar o cadáver na funerária, a irmã que morre, não morre, que está viva, mas de hoje não passa, diziam-lhe os médicos. Ela andava 3 dias naquela angústia, e ainda por cima sem dormir. Não era de se admirar que pensassem que estava maluca e que estivesse alucinando. Agora, quanto a mim, imaginem que alegria tão grande quando vejo os meus pais, naquele lugar, naquela situação tão horrível em que me encontrava, e de repente vejo os meus pais. Quando os meus pais olharam e me viram ali, vocês não imaginam que dor tão grande seus rostos revelaram. Porque nós lá sentimos e vemos os sentimentos dos outros. Eu vi aquela dor que eles sentiam, aquele sofrimento tão grande. O meu pai começou a chorar tanto, tanto, e gritou: Minha filha, oh não, meu Deus, a minha filha não, meu Deus, a minha filhinha não. A minha mãe rezava, e quando olhou para mim, eu vi a dor nos seus olhos, mas ao mesmo tempo nada lhe tirava a paz e a doçura de seu rosto, nem uma lágrima. Em vez disso, ela levantou os olhos e voltou a olhar para mim. Eu compreendo com horror que eles não podiam me tirar dali. Isso só acentuou meu sofrimento, vendo-os ali compartilhando a minha dor, mas não podiam fazer nada por mim. Também compreendi que eles estão ali respondendo a Nosso Senhor pela educação que eles me deram. Eles eram os guardas que protegeriam os talentos que Deus tinha me dado. E eles, com a sua vida e seu testemunho, deveriam me proteger dos ataques de Satanás, e deveriam ter alimentado as graças que Deus tinha colocado em mim através do batismo. Todos os pais são guardas dos talentos que Deus dá aos filhos. Quando eu vi o sofrimento deles, sobretudo do meu pai, eu gritei novamente desesperada: Tirem-me daqui, tirem-me daqui. Eu não tenho culpa de estar aqui porque eu sou católica, tirem-me daqui. E no próximo vídeo nós vamos ver o julgamento, o título O Meu Julgamento.